Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação, que o Pai te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que vai te ajudar, para você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, para você que quer entender, como a Bíblia funciona, qual a mensagem, Deus quer trazer para nós através das Escrituras, qual a mensagem Jesus, que é importante lembrar, é o ápice, de todo o evangelho, de toda a mensagem, de todo o relacionamento de Deus com o homem depois da queda. Jesus é o ápice. Por isso que muitas vezes eu indico a pessoa ler primeiro o Novo Testamento, para depois ela começar a ler o Velho Testamento. E muitos falam, não, o Deus de uma visão assim, sem ser aprofundada, as pessoas falam, não, o Deus do Velho Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, Por quê? Por que há essa diferença? Porque existe o período da lei e existe o período da graça. E como Paulo explica muito bem, a lei de Moisés, que foi as leis que Deus deu para Moisés enquanto eles estavam caminhando do Egito para a Terra Prometida, os 10 mandamentos e todas as ordenanças ali que você vê no livro de Levíticos, Tudo aquilo era a lei. Só que como Paulo mesmo explicou muito bem, inspirado pelo Espírito Santo, a lei não pode te salvar. Como a lei que rege o nosso país, a lei em si não pode salvar. A lei só diz que se você fizer aquilo, você será penalizado, de acordo com o Código Penal, de acordo com as leis, com os artigos. Então a lei ela não pode te salvar, ela não tem esse poder de te salvar, ela não tem esse poder de te ajudar, de alguma forma te dar conselhos. Não, a lei ela diz aquilo ali, você não pode fazer isso e ponto. Assim também era a lei de Deus. Ela não podia te salvar, ela não era didática. Ela apenas dizia, isso pode, isso não pode. Se você fizer isso, você está condenado. Se você não fizer, você não está. A lei, ela servia muito mais como um termômetro para medir, como o homem estava distante de Deus, compreende? E como ele sozinho não pode se achegar ao Criador, porque nós perdemos o status de perfeição lá no Éden. Então o homem jamais poderia voltar por si próprio à posição de perfeição. Entende? Então muitas coisas foram usadas no Velho Testamento para simbolizar, tipificar o que viria. E nós já falamos sobre isso aqui, e isso te ajuda a entender a Bíblia ao todo. Você entender o começo, meio e fim. Então, o tabernáculo é um desses exemplos. Tem vários simbolismos. Eu já falei sobre o cordeiro, que Deus, desde Adão, ele sacrificou o cordeiro para tampar a vergonha do homem. O cordeiro simbolizava Jesus, que viria sem pecado e seria entregue, sacrificado em favor dos homens. Então, o sacrifício do cordeiro era exigido, era para purificação de pecados. Depois foi exigido quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo antecedeu os templos. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era totalmente... foi totalmente projetado por Deus, até as medidas, tudo que existia, os utensílios, tudo, até os sacerdotes, e os levitas que iriam servir, trabalhar ali, foram escolhidos por Deus. A tribo de Levi foi encarregada de servir no tabernáculo. Tanto é que quando eles chegam na Terra Prometida, eles não recebem herança. O tabernáculo era móvel. Como o povo andava, não tinha chegado ainda à Terra Prometida, assim que eles saíam de um lugar, eles desmontavam tudo e montavam no outro lugar. Ali havia o pátio, onde ficava o povo, o santo e o santo dos santos, que uma vez por ano, o sumo sacerdote, só um, entrava no santo dos santos e oferecia o sacrifício em expiação do pecado de todos, mais uma vez simbolizando Jesus. Bom, se o cordeiro simboliza Jesus, quem o sacerdote simboliza? O sumo sacerdote, que só ele poderia entrar no santo dos santos. Jesus.
A própria palavra diz que Jesus foi o sacrifício e também aquele que ofereceu. Ele é o sumo sacerdote e ele é também o sacrifício. Então os judeus se perderam no simbolismo. Deram muito mais valor ao simbolismo do que o que ele simbolizava, compreende? Começaram a adorar os utensílios, começaram a adorar os rituais, começaram a adorar aquilo literalmente e não o que aquilo representava. E isso é tão real que quando Jesus vem, eles nem entendem que era o Messias. Eles esperam o Messias até hoje, porque para eles Jesus não era o Messias, ele veio da linhagem mais pobre, mais simples de Davi, né, que é da tribo de Judá. Ele foi uma pessoa humilde, ele abriu mão de riquezas, só tinha a roupa do corpo, ele mesmo fala, né? Não tinha nem aonde reclinar a cabeça, não veio para destituir ninguém politicamente e nem religiosamente, só disse a verdade, só pregou a verdade. Ele mesmo disse: não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A sua segunda vinda, sim, será para julgar o mundo, mas a primeira foi para salvar o homem, para o homem ter a oportunidade de novamente se achegar a Ele, a chegar a Deus. Então, se Jesus é o Cordeiro e o sumo sacerdote, o que representa o tabernáculo? O tabernáculo representa cada um de nós. Olha o que Pedro fala, né, que andou com Jesus. 2 Pedro 1, 13 e 14. E penso que convém, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo físico, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar esse tabernáculo, ou seja, brevemente eu vou partir, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas lembranças sempre em vossa... Tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança. Tá vendo? Do que Pedro está falando? Do tabernáculo. Tabernáculo somos nós. E depois do tabernáculo veio os templos. O primeiro foi construído por Salomão. Depois foi destruído, né? Quando eles foram para o cativeiro, o templo foi destruído, né? Depois foi reconstruído, né? O templo de Herodes, que é o segundo templo, que é aquele que os discípulos ficam maravilhados com ele, né? Que era um monumento muito bonito. E Jesus fala para eles: vocês não têm que ficar maravilhados com isso, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, depois, uns 70 anos depois, né? Um período depois, os romanos, numa briga com os judeus, tentando se libertar do império, é destruído, né? Então, o segundo templo foi destruído. O templo também simboliza. Paulo fala que nós somos, né? 1 Coríntios 13:16, vós sois templos do Espírito. Então, a morada de Deus somos nós, individualmente. Tá vendo? Tanto que é amplo. Então, o tabernáculo, o templo, é você. O próprio Deus falou: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Tanto que é tremendo isso. Ele habita em nós. Ele habita em nós, porque nós fomos feitos por Ele. Então, nós somos a habitação do Senhor, né? Nós somos a habitação do Senhor. Agora, é preciso ter um relacionamento com Ele. E só a graça, lembra que eu falei de lei, de graça? Na lei, só o sumo sacerdote podia entrar no tabernáculo. Quando Jesus morre, se você procurar nos evangelhos, o véu rasgou, o véu que separava o santo dos santos foi rasgado. Ou seja, não há mais essa divisão. Agora todos podem entrar pela graça na presença de Deus. Olha que tanto que é tremendo. Tá vendo que quando você começa a ler o Evangelho, quando você começa a buscar, a tentar compreender, tudo faz sentido, tudo se encaixa, né? Então, esse simbolismo é maravilhoso e você tem que ler a palavra assim. Tudo que Deus fez no Velho Testamento convergia para o que viria, para o ápice. Lembra que eu falei no início do vídeo? O ápice era Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o sumo sacerdote e nós somos o templo, a morada dele. O que você tem feito com a morada de Deus?
Você tem buscado um relacionamento com Ele? Lembre-se, esse relacionamento ele é individual. Que você busque esse relacionamento todos os dias, porque Ele quer habitar na sua vida. Lembra que Ele disse para a mulher, para a gente finalizar, para a mulher samaritana? O Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é um lugar físico, né? Não é um lugar, mas cada um de nós. A salvação ela é individual. O relacionamento com o Pai, com Jesus, com Deus é individual. Lembra o que ele fala? Quando você quiser falar com Deus, entra para o teu quarto e em secreto Ele te ouvirá. Que você seja um templo, um tabernáculo do Senhor. Lembre-se, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Todos aqueles que o aceitam, que o reconhecem como Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo habitando dentro dele. Grande abraço e que o Pai te abençoe. Até a próxima.